Vamos falar sobre ponto de ignição ou flashpoint, e o tema dessa história é as coisas são como são, a frase do filósofo Ortega y Gasset. O roteiro foi escrito por Jeff Jones e desenhado por Andy Kubert. A história começa com o Flash lembrando dos acontecimentos dele com a mãe dele, então ele passa um tempinho com a mãe, depois já corta quando ele ganha os seus poderes, que é quando ele tem um contato com produtos químicos e com o raio. Não tente isso em casa, criança. Depois mostra ele já correndo e tendo a sua família, tem seus amigos também, que é a Liga da Justiça, e mostra que ele está dormindo em seu trabalho. Aí fala até do chefe, né? Não, acorda porque senão o chefe vai te pegar dormindo e tal. E ele vai correr dessa situação e acaba caindo. A gente vê que as informações não estão batendo, porque até onde que a gente sabe ele é órfão e a mãe dele tá aparecendo na história. Então aqui um bom abraço de mãe e filho e corta pra Gotham com um Batman diferente, tá com o olho vermelhinho, tá com um símbolo no peito distinto também do que a gente tá acostumado e muito mais agressivo do que o Batman que a gente conhece. A Liga deixando inclusive a Arlequina cair do prédio. Geralmente o Batman ele só ameaça, ele não atira do prédio. Então o Cyborg pega a Arlequina e convida ele para se juntar aí a uma Liga da Justiça, entre aspas, que são formados pelos vilões, geralmente pelo Capitão Frio, pelo Lanterna Verde antes do Hal Jordan, pela família Shazam. Então é muito diferente do que a gente conhece. Não, o Shazam ele faz parte, né? E a gente vê mais coisas relacionados ao Flash. Então tem aqui o vulto do Flash Reversa passando. Por mais que o Barry Allen ele sente a presença e não consegue fazer nada, porque ele já não tem os seus poderes, né? A gente viu a reação dele ao correr, ele aí chega a cair, então ele não pode fazer nada. E a gente descobre que tá tendo uma guerra entre o povo de Atlantis e as Amazonas, e essa guerra tá destruindo tudo praticamente. Então o Cyborg ele tá recrutando soldados, conseguiu reunir esses super-heróis ou anti-heróis, porém a maioria deles só aceita caso o Batman ele aceite. E como ele é sempre do contra, ele não vai aceitar. E os super-heróis e esses super seres, eles então, muitos deles acabam desistindo porque entende que como o Batman ele é o melhor estrategista do mundo, então o Barry ele vê que as coisas estão estranhas e nessa realidade, né, pelo fato de ele perder os poderes da mãe, então ele vai ver quem poderia ajudar, que é o maior detetive do mundo, que é o Batman. Então ele chega na casa da mansão Wayne procurando o Bruce e se depara com uma surra. Apanha que nem gente grande, onde que pai bate e a mãe não vê, enche de porrada e quase acaba morrendo. Depois a gente é levado a conhecer um pouco mais da guerra de Atlantis. A gente vê umas pessoas que estão tomando os seus lados e os humanos que tentam sobreviver. A Inglaterra já foi tomada pela Mulher Maravilha e ainda assim a humanidade tem que sobreviver também contra o Aquaman. Voltando para Batcaverna aqui, a surra continua e depois até explicar que o focinho de porco não é tomado, ele consegue convencer mais ou menos, porque ele acha o anel dele que tem o seu traje, porém até mesmo nessa realidade o seu traje não é dele mesmo, é o traje do Flash Reverso, e ele acha que tudo isso que está acontecendo com ele é obra do Flash Reverso. Então ele conta para esse Batman que na verdade não é o Bruce, senão o Thomas Wayne, e esse Thomas, que é o pai do Bruce, ele conta que na verdade o Bruce foi assassinado. Então a gente já vê essa diferença, que o pai, o Thomas, é o Batman, o filho acabou morrendo naquele fatídico dia que eles foram assistir a peça e tal, e não conta nessa história, porém a mãe é o Coringa. É algo muito legal ter essa dinâmica. E a gente vê também o Steve, que é o grande amor da Mulher Maravilha, ele sendo aqui aparentemente assassinado por ela, porque tentou contato, né, com a Lois Lane, que é a repórter, estava meio que servindo de informante. Então é bem interessante isso daí, para reaver seus poderes
ele tenta uma ideia genial de repetir aquele dia que ele ganhou os poderes. Então pede para atingi-lo com produtos químicos, enquanto ele leva um raio na cara. E é óbvio que isso não vai dar certo. Ele fica todo queimado, praticamente de queimaduras de 4º grau. O Batman o enfaixa, já que é o único, né, que promete tentar trazer a realidade, e ele sabe que essa realidade foi alterada. Então ele quer que seu filho volte à vida. E o Barry Allen, ele não tá satisfeito com isso e quer levar outro choque. Ele acha que o choque foi fraco demais. Ele leva aqui, ó, o choque, e ele consegue reaver seus poderes, ó, tendo os olhinhos de raio. Então a força de aceleração tem contato com a força de aceleração aqui, acaba até salvando o Thomas do choque, e ele já vai se recuperando por conta do seu organismo, que é mais rápido que os demais, e ele decide pintar o seu uniforme, o tradicional, o clássico. Então o Batman, ele altera a sua posição perante o Ciclope, e ele decide ajudar. É isso, óbvio que vai gerar uma desconfiança no Ciclope, porém, né, o Batman é o Batman, ele não dá explicação para ninguém e tudo mais. E o Flash fala para que eles encontrem o Superman. O Superman é diferente também do que a gente conhece. Tem o Hulk magrelo, né? O Superman magrelo, que ele tá nas bases do governo, ele nunca tomou sol na vida, então ele tá extremamente frágil, assustado, porque ele é um kryptoniano. Ao invés dele ser achado pela família de fazendeiros, ele foi achado pelo governo, e o governo o trata como um assunto secreto. Então a gente vê o Superman magrelo debaixo da luz vermelha, que é a luz que limita seus poderes, e os heróis tentam tirá-lo daí, e é óbvio que não vai ser fácil, vai ter todo o aparato governamental para tentar esmagá-los, como isso também ocorre na realidade. Então esse Superman, que ele tá assustado com toda a situação, por mais que os heróis falem, pelo menos o Flash, um herói, né, fala que nada de mal vai acontecer com ele e tudo mais, ele ainda nunca desfrutou da liberdade, e ele acaba fugindo e deixando lá o Flash e todos os demais para levar uma surra. Enquanto que os super-heróis, eles enfrentam os policiais do governo, o presidente, ele tá dando uma declaração de que praticamente que a esperança se esgotou, que os super-seres, que os super-heróis, eles desistiram de tentar salvar a humanidade, e que tá todo mundo abandonado. E a família Shazam, eles estão reunidos falando a respeito disso, né, se eles deveriam fazer ou não, e até mesmo fala que sem o Batman não tem como, por mais que eles queriam fazer alguma coisa. Mostra o Hal Jordan, ele sendo um piloto de caça, ou seja, o país dele precisa dele, e ele vai pra lá, mesmo com medo, mesmo contrariado mesmo que os seus amigos não queiram que ele vá. E a Liga da Justiça, né? A Liga da Justiça, o Flash, Batman e Cyborg, eles estão apanhando até que chega a Metamorfa, se não me engano. E ela, Mulher Elemental, que seria o Metamorfo. Ela o salva, ela não bate bem da cabeça, tem uns parafusos faltando, e o Flash foi atingido por uma arma de raio laser, e ele tá tendo umas visões de tudo, das memórias da vida dele, ou seja, a memória dele, a vida da outra linha temporal já praticamente tá se esvaindo, tá acabando. Então o Batman aplica um remédio para que a sua capacidade neural desacelere, e ele assim não esqueça tão rápido da realidade que ele vivia e também do Bruce. Então a família Shazam está reunida, e o Billy Madison, o Capitão Shazam, ele fala que ele vai fazer alguma coisa mesmo que não for da vontade dos demais. Então leva os super-heróis, aparecem na casa dele para que tente fazer alguma coisa, e já que o Barry, ele tá afetado, né, por esse raio, e a família Shazam tem os dons dos deuses, então do Hércules, cada um, né, é um acrônimo, então Salomão e tudo mais. Então eles consultam o que eles podem fazer pelo Barry,
toma uma rajada do raio e ele consegue ter noção da realidade, ele volta a ter aquelas memórias e ele sabe mais ou menos o que ele tem que fazer. Então o Batman e o Flash não abriram totalmente o jogo com o Cyborg e com os demais, e isso tá sendo meio que uma conversa de canto e tal, mas eles estão percebendo que algo tá de errado, que uma informação omitida. Porém, ele agora se junta para ir até a guerra do Amazonas e os Atlantes. Enquanto que os dois, né, a Mulher Maravilha e o Aquaman, eles estão lutando sem poupar os seus esforços, e os heróis chegam para tentar acabar essa guerra e o Flash fazer com que essa realidade deixe de existir. Os super-heróis em geral eles estão apanhando demais e tem um encontro entre o Flash Reverso e o Flash normal, e é exposto na realidade um spoiler que na verdade quem causou essa realidade inversa foi o próprio Flash, e não o Flash Reverso como ele pensava que era, e foi tentando salvar a sua mãe. E é o que a gente volta na abertura, que é as coisas são como elas são, que tem até um pouco daquela lenda do bater das asas da borboleta, pode alterar o mundo inteiro, surgir catástrofes e tudo mais, porém tem coisas que realmente milésimos de segundos poderiam alterar a nossa vida, e o Flash Reverso ele tá muito mais poderoso do que o Flash normal, porque ele já não depende mais da existência do Flash para que ele possa existir. Porém, enquanto que ele tava batendo no Flash, o Batman, ele dá uma espadada no coração, a espada das Amazonas. Também tem um grupo que tem o pistoleiro, bandoleiro do Wildcats. Tem alguns personagens interessantes aqui, porém eles não são muito bem explorados na trama. Tem traições, até porque um grupo desajustado de muitos vilões ou heróis que não querem ser heróis de ocasião. Até o retorno do Super-Homem Magrelo. O Batman, o Thomas Wayne, caído, tem uma carta para entregar pro Flash, e o Flash, mesmo sabendo que vai perder a sua mãe, ele volta na esteira e tenta impedir que aquilo exista, né? Então ele vai ao encontro de sua mãe para conversar a situação com ela, para se despedir dela, e depois tem que lidar com o seu próprio eu, tentando fazer com que impeça que ele volte a alterar a realidade. É a última vez que ele vai ver sua mãe. O interessante é que, da primeira vez, foi o Flash Reverso que tirou a mãe dele, e nesse momento, nesse exato instante, não é o Flash Reverso que está tirando a mãe dele, senão é ele próprio que está tomando as ações para que volte a não existir a sua mãe. E esse fato é porque quando ele voltou no passado, ele estilhaçou a linha temporal, então criando milhares e milhões de ramificações, fazendo com que todas as possíveis alternativas temporais de realidade pudessem existir. Então não foi algo pontual, uma mudança pontual, simplesmente pelo fato da mãe não existir, então passou a existir. Não, fez com que embaralhasse tudo, tivesse essa alteração, e novamente ele volta a dormir no trabalho e encontra o Batman, mas não aquele Batman. O Flash, ele vai até a Batcaverna, conversa com o Batman e pergunta se ele realmente é o Bruce. Então, Bruce não entende nada, então ele entende que ele voltou para sua realidade, entrega uma carta do seu pai, do Thomas Wayne, a carta que diz: meu filho, só sei de uma coisa da vida, certas coisas acontecem por acaso, com todo o amor de seu pai, Thomas. E o Bruce se põe em lágrimas, e assim acaba a história. Me segue, deixe seu like para você adquirir essa e outras histórias. Vou estar deixando o link abaixo na descrição. Vai me ajudar bastante a seguir com as resenhas de filmes, séries, quadrinhos, livros e tudo mais. Um abraço, então, imagine.